Nessas últimas semanas, muito se falou sobre as medidas que o governo de Donald Trump vem tomando contra o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes. Essas medidas, elas acabam, obviamente, impactando muito a relação diplomática entre os dois países. A Embaixada Brasileira em Washington e o Consulado Brasileiro na Flórida já estão atentos, via instruções do governo brasileiro em Brasília, para reagir e, antes de mais nada, negociar com autoridades americanas para tentar, a fundo, entender o que está acontecendo e evitar que isso gere uma escalada na relação entre os dois países. O fato que essa posição do governo Trump contra o Alexandre de Moraes, ela é uma posição que foi estimulada, de certa forma, pela família Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, mas isso teve um papel muito pequeno. Na prática, grande parte do estímulo partiu de algumas empresas na área de tecnologia, até porque isso acabou sendo o ponto central. Muitas dessas empresas que não são conhecidas pelo grande público americano, pelo grande público brasileiro, mas que isso acabou estimulando uma ação do governo americano que, de certa forma, já estava prestes a acontecer. Não necessariamente contra Alexandre de Moraes, mas em relação a vários outros alvos no mundo. Era uma decisão que o governo americano, via o Departamento de Estado e Marco Rubio, já vinham trabalhando há muito tempo para poder aumentar sua capacidade de atingir determinados alvos no mundo. O fato de, nesse momento, vir a calhar contra o ministro Alexandre de Moraes acabou caindo bem para a família Bolsonaro e para algumas dessas empresas de tecnologia que estimularam essa ação e, obviamente, para o governo do Donald Trump. Agora, na prática, isso não deve mudar muita coisa. O ministro Alexandre de Moraes, até onde nós sabemos, não tem investimentos ou grandes atividades políticas e comerciais nos Estados Unidos. E essa é uma ação do governo que ele só teria conhecimento no momento que ele decidisse visitar ou embarcar os Estados Unidos. Então não é algo que traria um impacto muito grande. Fala-se até que ele não tem, há vários anos, não tem um processo comum de visita aos Estados Unidos. Então, se ele seguir sem o interesse de visitar os Estados Unidos, na prática isso não vai afetá-lo de forma alguma. E claro, se ele decidisse ir, isso poderia gerar um constrangimento grande, mas não deve passar disso ou ser algo mais robusto do que isso. Mas o que fica é que essa instrumentalização de ataques ou de ações contra indivíduos de outro país, isso faz com que as relações diplomáticas no caso, entre Estados Unidos e Brasil, atinjam um nível que há muitos anos não chegava e que exige uma cautela muito grande no processo de negociação para que isso não tome proporções muito amplas e públicas. O governo brasileiro tem, nas últimas semanas, decidido por tomar uma linha não pública, mas sóbria, numa linha diplomática, onde grande parte do que vem sendo discutido com os Estados Unidos não é de conhecimento público. E apenas migalhas são soltadas para o grande público a fim de explicar mais ou menos em que pé essa situação está. Mas na prática, nós não vemos uma ação muito pesada do governo brasileiro que, no caso de uma escalada americana, está preparado para retaliar. Nós não sabemos ainda como, mas, segundo muitas pessoas no Palácio do Planalto, isso é algo que o governo já vem tratando há um tempo. Vamos ver como que isso vai prosseguir nos próximos dias e nas próximas semanas, ou se a avalanche dos outros grandes eventos na geopolítica mundial, como principalmente a tentativa de acordo comercial entre Estados Unidos e China, vai acabar atropelando essa situação em relação ao ministro Alexandre de Moraes, e isso vai passar a ser um tema esquecido no curto prazo. Um abraço a todos.